Por nunca ter feito uma pintura em tela, tive algumas dificuldades, pelo fato de ser diferente do que costumo fazer, desenhar e pintar com um lápis. Além disso, ao escolher o que seria retratado, por ser uma guerra e ter muitos momentos diferentes, utilizei a imagem de soldados em uma trincheira como base para começar. Mas mesmo com algumas dificuldades, no final todos do grupo gostaram da pintura e achamos que eu consegui trazer bem qual era a situação dos soldados nesta guerra. Começamos o trabalho dividindo o que cada um iria fazer, no caso, Lincoln, Rafael e Henrique, a pesquisa, Thomas, o vídeo e eu, a expressão artística. Depois da pesquisa feita, resumimos a história, Thomas trabalhou com toda a parte gráfica e visual do trabalho e eu fiz a pintura. Neste trabalho, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, por meio de uma pintura feita por mim mesmo, Thiago, retratando o momento da guerra. Escolhemos essa expressão artística pelo fato de que eu me ofereci para fazer a obra, e porque nosso grupo não é tão bom em expressões artísticas marcantes, como canto ou atuação, e também por ser uma forma de representar a guerra de uma maneira diferente. Introdução. O Story Art tem como base utilizar uma expressão artística, como pinturas, maquetes, etc., sobre algum tema abordado durante o semestre de História, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos que obtivemos de uma forma criativa e divertida. A Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, perdurou-se pelos anos de 1914 até 1918. E para entender o motivo que deu início a esse conflito de tamanho global, precisamos entender o que estava acontecendo na Europa e no mundo naquele período. No final do século XIX e no início do século XX, a Europa passava por um momento chamado de Belle Époque, que seria um momento de paz e prosperidade entre os países da Europa, além do avanço tecnológico nas indústrias, tanto comercial quanto bélica. Na época, mesmo que os países não estivessem em guerra diretamente, eles sabiam que a qualquer momento poderia eclodir uma disputa, mas indiretamente eles guerreavam por conta do neocolonialismo, que seria a colonização da Europa sobre a Ásia e a África, que também se torna um dos motivos da guerra ter acontecido, já que esses países buscavam matéria-prima e mão de obra barata, e a colonização desses locais contribuiu para que o cenário ficasse cada vez mais tenso. Com esse cenário, tanto os aliados quanto o eixo possuíam discursos extremamente nacionalistas, onde precisavam proteger o seu país. Nesse caso, para um soldado ou para a população, combater para ajudar seu país era questão de honra. Com a ascensão da Alemanha se tornando uma grande potência capitalista, as tensões aumentam entre os outros países, causando um maior desequilíbrio social e econômico. A Alemanha investe forte na sua marinha, justamente para proteger seu comércio exterior. Com os ânimos bem à flor da pele entre os países europeus, a aliança militar entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, formando assim a Tríplice Aliança, posteriormente, França, Alemanha e Rússia formam a Tríplice Entente. Esse é um momento onde a Europa basicamente se divide e formam a política de alianças. A partir dessas políticas, houve um avanço grande na produção de armas e artifícios bélicos, a então chamada Paz Armada. O estopim da guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e de sua esposa, por um nacionalista sérvio do grupo Mão Negra. A partir daí, no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra aos sérvios. Os russos logo se posicionam em defesa aos sérvios. Então, os alemães, parceiros dos austríacos, declaram guerra à Rússia e, posteriormente, à França. Com o ataque dos alemães à Bélgica, um país neutro, a Grã-Bretanha honra a Tríplice Entente e declara guerra à Alemanha. A Itália, aliada da Tríplice Aliança, muda de lado após algumas promessas de terras da Alemanha e da África. O nacionalismo exuberado e a crença de que o conflito seria rápido pela força militar dos países mobilizaram diversos setores sociais de cada país beligerante. Nesse primeiro cenário, acontece a primeira fase da guerra, a Guerra de Movimento, em 1914, onde os países batalhavam vorazmente com bombardeios e tiros, até conquistarem o local. Nessa parte da guerra, que houve a invasão da Bélgica e da França. Com os soldados percebendo que a batalha iria se estender, começa então a segunda fase da guerra, a Guerra de Trincheiras, de 1915 até 1916.
onde os soldados escavam buracos no chão e se protegiam em péssimas condições. Esse momento da Grande Guerra foi bem parado e monótono, já que era difícil avançar de uma trincheira para outra. Mas foi o momento onde mais morreu pessoas, já que as condições dentro dessas trincheiras eram muito precárias. Na frente ocidental, a Alemanha tinha uma boa vantagem, principalmente após a Segunda Grande Ofensiva. A vitória tendia para o eixo, mas começou a mudança dos acontecimentos com a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada deles ajudou muito os aliados, já que tinham mais soldados, mais suprimentos e estavam em vantagem. Além disso, com a entrada deles, a guerra se tornava mundial, favoreciam seus interesses políticos e econômicos. Pouco tempo depois, com a Revolução Russa acontecendo e a retirada da Rússia da guerra, o eixo percebeu um grande momento de vantagem, já que podia concentrar suas forças somente na frente ocidental, sem se preocupar com os russos. Mas, com 3 anos de guerra e a crise atingindo todos os países, além de doenças geradas pelas trincheiras, os países participantes já estavam com a inflação alta, fome e os salários não aumentavam. A partir de junho de 1918, o eixo já acumulava diversas derrotas. O Império Austro-Húngaro ruiu e se tornou uma república, saindo assim da guerra. E, na Alemanha, o imperador Guilherme II abdicou do trono, tornando assim a Alemanha em uma república. Em 11 de novembro de 1918, o novo governo assinou o armistício, dessa forma acabando com a guerra. Por fim, foi assinado o Tratado de Versalhes, que tinha duras punições ao eixo, principalmente à Alemanha. Decidimos fazer o trabalho sobre a Primeira Guerra porque queríamos nos aprofundar e também mostrar como foi terrível essa guerra, quantas pessoas morreram e o quão ruim foi para os europeus, que foram os principais participantes dessa guerra. Porém, não podemos esquecer que essa guerra trouxe alguns avanços, como por exemplo o movimento sufragista, já que as mulheres tiveram que substituir os homens nas fábricas. Após essa guerra, foi criada a Liga das Nações, organização que visava manter a paz no mundo, porém não deu muito certo.
Na pintura realizada pelo Thiago, queríamos representar algo marcante que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, e, na nossa opinião, não teve algo mais marcante do que as trincheiras. Por isso, na pintura há homens em uma trincheira. Também fizemos o trabalho no intuito de refletirmos o quanto nosso planeta precisa de paz e mais amor entre as pessoas até os dias de hoje, já que de lá para cá não mudou muita coisa. É muito triste ver a quantidade de soldados mortos na guerra, homens com família em casa se sacrificando pelo seu país. E como dizia o piloto de caça Erich Hartmann, a guerra é um lugar onde jovens, que não se conhecem e não se odeiam, se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam.